E renunciou. É uma coisa que é bem... Quê? Opa, sério isso? O presidente do São Paulo, Júlio Casares, acaba de publicar uma carta renunciando à presidência do São Paulo. Cara, estamos no Morumbi. Exatamente, ó. Acaba de publicar uma carta renunciando à presidência do São Paulo. Posso ler? Vamos lá. Pode, PDV. Ao longo da minha trajetória à frente da presidência do São Paulo Futebol Clube, atuei com absoluta seriedade, firmeza, responsabilidade e compromisso com a defesa da instituição, sempre orientado pelo respeito à sua história, à sua grandeza e à sua torcida. Nos últimos meses, o clube passou a viver um ambiente de intensa instabilidade, marcado por ataques reiterados, narrativas distorcidas e pressões externas que extrapolam o debate institucional legítimo. O que se iniciou com versões frágeis e boatos foi sendo reiteradamente reproduzido, amplificado e gradativamente tratado como verdade, mesmo sem a apresentação de fundamentos consistentes ou provas robustas. Formou-se assim um contexto de grave contaminação do debate, no qual ilações passaram a ocupar o lugar de fatos e suposições foram apresentadas como certezas em um processo que aos poucos transformou versões construídas em verdades aparentes. Não afirmo neste momento autoria, métodos ou responsabilidades específicas, até porque tais questões devem ser devidamente apuradas pelos órgãos competentes. Contudo, é impossível ignorar que houve articulações de bastidores, distorções deliberadas e uma trama política ardilosa marcada por interesses, traições institucionais e expedientes incompatíveis com a história e os valores do São Paulo Futebol Clube, fatos que o tempo e a história haverão de registrar. Este cenário afetou profundamente a governança do clube e, de forma absolutamente inaceitável, ultrapassou os limites da esfera institucional, alcançando minha família e minha vida pessoal. Não renunciei anteriormente porque entendi ser meu dever exercer até o fim o direito à ampla defesa e ao contraditório. Enfrentei esse processo de maneira direta, presencial e com dignidade, mesmo diante de um ambiente já contaminado por narrativas previamente construídas. Na prática, a manifestação realizada na tribuna foi o único espaço efetivo que me foi concedido para apresentar minha defesa em um rito sumário que, ao meu juízo, restringiu a necessária produção de provas e o pleno esclarecimento dos fatos. A decisão tomada por este Conselho encerra um processo de natureza política. Respeito essa decisão, ainda que dela discorde, e reafirmo, com absoluta convicção, que jamais pratiquei qualquer irregularidade. Minha renúncia não representa confissão, reconhecimento de culpa ou validação das acusações que me foram dirigidas. Diante da continuidade desse ambiente, da necessidade de preservar minha saúde e, sobretudo, de proteger minha família de ataques e ameaças gravíssimas, bem como para evitar que essa disputa política continue a prejudicar o time de futebol e o ambiente esportivo do clube, apresento minha renúncia ao cargo de presidente com efeitos a partir desta data, antecipando inclusive o exercício do direito estatutário de aguardar a Assembleia Geral. Faço questão de registrar que deixo um clube esportivamente estruturado, com um time competitivo que voltou a disputar decisões, chegou a finais e conquistou títulos de grande relevância. Destaco, de forma especial, a conquista da Copa do Brasil de 23, título inédito e histórico que simboliza o trabalho sério, responsável e o comprometimento desenvolvido ao longo da gestão. Esse desempenho é fruto do esforço conjunto de atletas, comissão técnica e profissionais do clube, aos quais manifesto meu respeito e confiança. Tenho absoluta convicção de que seguirão honrando essa camisa e lutando por títulos com o apoio da torcida e da instituição. Meu afastamento também tem como objetivo permitir que eventuais apurações ocorram de forma ampla, técnica e isenta, sem qualquer alegação de interferência, para que a verdade possa ser plenamente buscada e alcançada. Reitero, por fim, minha certeza de que o São Paulo Futebol Clube é maior do que qualquer cargo, circunstância ou narrativa concluída. Para finalizar, renuncio à presidência para preservar minha saúde e proteger minha família. Ao São Paulo Futebol Clube, amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei.
renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspirações, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por esta instituição que sempre honrarei. Assinado Júlio Casares, que acaba de renunciar à presidência do São Paulo. Tudo isso no dia em que o promotor de justiça, inclusive, esqueci o nome dele aqui, deixa eu buscar o nome dele, acho que é Júlio... José Reinaldo isso, Carneiro Guimarães. José Reinaldo deu uma fala polêmica e importante, falando que o São Paulo é um gigante esquema de caça-níqueis. Temos essa fala, inclusive. Estamos aqui no Morumbi. Em relação aos camarotes, da liberação, da licitação, da comercialização dos camarotes que envolveu a esposa dele. A nota dele, sinceramente, quem muito tem para explicar, na minha visão, tá? Quem muito tem para explicar é porque, às vezes, não tem condições de, na prática, mostrar o que realmente foi feito. Título de 2023, cara, ninguém tá ligando. Fala a verdade. Nem o torcedor do São Paulo tá ligando se ganhou a Copa do Brasil em 23 ou não. Se os próximos 10 anos, tô falando da Copa do Brasil, se os próximos 10 anos forem de sofrimento. Corinthians em 2012, o Mário Gobi falou em entrevista à Rádio Bandeirantes já. Sim, aumentamos a dívida. Sim, fomos irresponsáveis financeiramente. Mas entregamos um Mundial e uma Libertadores. Não tô querendo aqui fazer um juízo de qual time é melhor, qual time é... Não é isso. É sobre a fala dele na nota. Copa de 2023, ninguém vai lembrar, Copa do Brasil. Fosse um Mundial, aí ok, beleza. Não é o caso. O São Paulo terá anos complicados pela frente. O São Paulo terá anos que vai brigar pela frente com o seu torcedor. Vai brigar com a justiça, vai brigar muitas vezes também com possíveis transfer ban, porque a situação é delicada. Qual é a dívida do São Paulo? Passou de... Quase 1 bi. Ou 1 bi, vai. 1 bi. Então vamos em 1 bi. Já tá num número que é realmente Fala, ô Mirios. Tem uma pergunta pro PDV, que veio do nosso ouvinte, inclusive João Neri. Tem que ver se ele não vai continuar como conselheiro, da mesma forma que o Belmonte. Ah, não, isso ele vai. Ele vai. Vai continuar dentro do clube, né? A princípio, isso... Vai. Ele não aí perde cabe um direitos processo políticos, né? Se quiserem, pode ter um processo de expulsão, como aconteceu com a Aidar, que mesmo assim recuperou alguns direitos. E nem o impeachment, caso acontecesse, de fato, tiraria esses direitos do Casares, politicamente falando, noÃo Paulo. No então, momento em que ele é um nome investigado, ativa. Não sei se é saudável ele permanecer no clube, né? Claro que a gente vai descobrir qual vai ser a postura dele de participar das reuniões ou não, mas eu imagino que o adequado fosse um afastamento também dessas atividades no São Paulo. Mas aí você tem... Mas isso aconteceu, ó... Cara, de novo, qual é o exemplo mais próximo disso? Corinthians. Tá certo. André Sanches. Não tá certo, exato. Pois é. André Sanches, não tá certo. Duílio. Talvez... Como é que tá a situação do Augusto, o Fabiani? Você diz dentro do Corinthians ou do Corinthians pra fora? Não, ele tem alguma participação no Corinthians? Não. Ele é conselheiro? Não. Então, perdeu todos os direitos políticos, o Andrés e o Duílio estão afastados. Então, mas cara, entendeu? É muito delicado, gente. Mas eu sou... Como é que um esquema de camarotes... A Polícia Federal está agora fazendo operação e vendo suspeitos de venda ilegal de camarotes. Tudo isso embaixo do nariz do cara. É difícil você entender como é que isso aconteceria sem... Né, você entender e sem você achar que tá tudo normal. Então, enfim, São Paulo, né, tem... Qual é o processo agora pela frente? O Harry é o... Agora a Harry Maciz é o novo presidente do São Paulo. Potter. É a Harry. Até bom agora que ele é presidente definitivo. Todos nós aprendemos... Harry. E eu também falava errado. E o nosso cérebro levava a Harry. É Harry Maciz. Agora ele é o presidente até o final do ano. São Paulo tem eleição, final do ano. Acho que teremos pelo menos 2 chapas fortemente disputando aí o próximo triênio do São Paulo. Vinícius Pinotti é um desses nomes. Marco Aurélio Cunha pode ser o segundo nome. E não descarto uma terceira via numa posição que ganhou muita força nos últimos tempos aí. Uma posição que era tratada meio que como, vocês estão atrapalhando o ambiente do São Paulo, porque o Casares é o cara do momento, é o presidente. A oposição, o tempo deu razão à oposição do São Paulo, que hoje precisa ser ouvida sim.
nesse processo de reestruturação do São Paulo. Figuras como Caio Forjás, figuras como o Fábio também, que conversa bastante com a gente, e outras figuras históricas também do São Paulo, né? O desembargador Dr. Ferreira também. Tem muita gente importante, Dr. Médicis, tem muita gente importante na oposição do São Paulo. Então, eu tenho certeza que teremos uma eleição bastante acirrada dentro de alguns meses no final do ano, e o Júlio Casares, que estava só vendo quem seria o sucessor dele, a própria Mara Casares, né, foi colocado em um dado momento, o Márcio Calomagno, que deve ser mandado embora nos próximos dias agora que o Casares renunciou, esses nomes perdem força, obviamente, né, a Mara Casares nem se fala, mas o Casares parecia que era só ele ungir ali alguém que seria o próximo presidente do São Paulo. Muda completamente, o Casares passa a ser agora, ninguém vai querer o apoio do Casares, né, imagino eu, a não ser que aconteça uma reviravolta em tudo isso. Então muda um pouco o cenário da eleição do São Paulo, que pareceu num dado momento. Gente, o Casares há 2 meses tinha 200 conselheiros ao lado dele. 200 conselheiros, independente da fase do time mal em campo, São Paulo sendo eliminado de Libertadores. Hoje ele tem 45. Não, e hoje que ele saiu o esquema, aí hoje ele tem uns 2. É isso mesmo. O Xingote tem um recado importante aqui na Rádio Bandeirantes. Importantíssimo, viu, Milhose? Vai lá. Vamos pro break, por favor. Desculpa aí, tá bom, Xingote. Ele quer ouvir os nossos anunciantes, né? Nossos parceiros comerciais. Vem aí então, intervalo na Rádio Bandeirantes.